Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar auxiliando você aqui na sua trajetória de conhecimento da Bíblia Sagrada, para a sua evolução espiritual e física, tá bom? Abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 8, versículo 22, que fala assim: Então, na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou em frente do altar. Levantou as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti em cima do céu nem embaixo da terra. Tu cumpres a aliança que fizeste ao teu povo e lhes mostra o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência. Pelo teu poder, cumpriste a promessa que fizeste a Davi, o meu pai. No dia de hoje, todas as palavras da tua promessa foram completamente cumpridas. O que está acontecendo aqui? O que Salomão estava fazendo aqui? Salomão estava evidenciando o nome de Deus perante o povo. Mas se você pegar para prestar atenção nessa leitura aqui, do versículo 22 ao 24, você vai ver que ele enfatiza que o amor de Deus estará sobre aquilo que for obediente e que existiu um cumprimento de promessa. Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Se tu fores obediente, haverá cumprimento de promessa. É o que diz o Senhor para você. Então, a gente conclui-se que, para a gente viver as promessas de Deus para a nossa vida, precisamos nos submeter à autoridade do Senhor. Não tem como você viver as promessas de Deus sem entrar embaixo da autoridade dele. Ou seja, ceder o controle nas mãos dele. Então, o que Deus está fazendo contigo no seu processo? Que está doendo tanto? Que está te confrontando tanto? Que está tirando você da sua zona de conforto? Ele está te ensinando a se submeter a ele, a autoridade dele sobre a sua vida, e está te ensinando a obedecer. Ou seja, você vai deixar de fazer as suas vontades para acatar uma ordem de alguém que você não vê, mas você sabe que existe, que é Deus. Vai entrar embaixo da autoridade dele, vai se submeter a ele, através do relacionamento e intimidade que você tem com ele. Aos olhos humanos, isso é loucura. Quem não tem acesso a Deus, quem não tem intimidade com Deus, quem não desenvolve com ele um relacionamento, acha que nós somos loucos. Acha que piramos na batatinha. Entende? Por quê? Porque ela não tem um conhecimento da causa. Mas você que procura Deus no seu secreto e tem intimidade com ele, você sabe que você não está louco. Você sabe que você escuta uma voz que, se você não obedecer, ele pesa a mão sobre você. Entende? Então é preciso entender, ou preciso escolher, o que você quer dar atenção. Então, para você viver os planos do Senhor para a sua vida, as promessas e os milagres que Ele tem para ti, que são específicos seus, que ninguém mais vai viver se você não viver, ok? É a sua obediência a Ele. Então, é preciso se submeter à autoridade de Deus sobre a sua vida, acreditando que é Deus que está te direcionando e te governando mediante ao direcionamento, mediante ao relacionamento que você tem por ele. Ou seja, você tomou um posicionamento de acreditar, você está exercendo a fé. Você tomou um posicionamento de se submeter à autoridade de Deus, você está exercendo a fé, ok? E você tomou um posicionamento de decidir querer seguir os caminhos do Senhor, ou seja, você está exercendo a fé. Então a fé, ela entra em todos os níveis espirituais teus no teu relacionamento com Deus. Então, pela fé você se submete, pela fé você acredita e pela fé você exerce a função que Deus quer para você. E pela fé você sente a presença de Deus
te coordenando e ordenando o que você deve fazer, o que você tem que deixar de fazer. Entende? Então aqui no texto ele enfatiza a obediência. A obediência é a chave para você viver tudo com Deus. Promessas, milagres e planos. Então quando você se submete à autoridade de Deus sobre a sua vida, entrega o comando na mão dele, você não governa mais, quem governa é ele, automaticamente você está entendendo o que é a obediência. Porque uma vez que você cede o controle para Deus, consequentemente você vai ter que obedecer ao que ele diz para ti. Você vai se submeter à autoridade dele. Ou seja, quando você se permite obedecer ao Senhor e se submete à autoridade de Deus, consequentemente você está se permitindo ser tratado por Deus. Então a gente já aprendeu que para a gente viver os planos e os caminhos do Senhor, seja planos, promessas ou milagres, ok? A gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa estar purificado para isso. A gente precisa estar pronto para isso. Não é você hoje estar aqui e aqui, amanhã, você já está vivendo os planos do Senhor. Não. Existe um período de processo. Existe um período de preparo. Existe um período que você se doa para o Senhor, ok? E Ele automaticamente retorna para você, curando você e libertando você dos traumas e feridas que você carrega. Então, o tempo que você vai levar de processo de cura e libertação é você e Deus. Não existe um tempo determinado pelo homem. O tempo determinado é pelo Senhor, porque é Ele que vai sondar o que está aqui dentro, é Ele que sabe o que aconteceu contigo no decorrer da tua vida, e é a sua permissão, ok, de deixar Ele tratar e Ele mexer. Então, enquanto você não se permitir ser curado por Deus, não existe libertação. Porque a libertação não é uma imposição de mão na cabeça e uma oração. Isso é expulsão de demônio. Entende? Que pode voltar aquele que saiu com mais 7 e fazer o clube dos 8 em você, porque você não foi liberto. Porque expulsar o demônio é diferente de ser liberto. Quando o demônio sai para através de uma oração e corre esse risco de voltar, por quê? Porque você não foi liberto das práticas que você fazia, tomando a consciência que você não pode fazer de novo. Porque quando a gente tem uma expulsão de demônio de nós, ok? E a gente volta a fazer o que a gente fazia, aquele que saiu volta com mais 7 para dentro de você. Entende? Ou seja, houve uma expulsão de demônios dentro da pessoa. Mas a libertação, ela se dá mediante o processo que você autorizou fazer, que você autorizou querer. Então, para acontecer uma libertação completa na sua vida, é preciso você autorizar e querer e passar pelo processo, você e Deus, para ser preparado, ok? Para viver os planos do Senhor. Por isso que o processo dói tanto. Entende? Porque você se permitiu ser curado e dentro de você tudo que está ferido, tudo que está lama, tudo que está lodo, tudo que está escuro, vai ser mexido pelo Senhor, pelas mãos do Senhor, pelas mãos curativas e pelo amor dele, e ele vai arrancar com raiz de você o que está doendo, para você ser preparado para viver os planos dele para a tua vida. Então, por isso que o processo às vezes é longo. Por quê? Porque você precisa permitir essa cura e essa libertação. Se você não permitir, você vai ficar num processo ad eterno. Então, seu tempo de deserto aumenta porque você não se submete à autoridade de Deus. Entende? E não permite dele mexer no quartinho da bagunça, no porãozinho, no lugarzinho escuro que dói quando bota o dedinho. Porque você não quer sentir dor. Então você se acostumou com a situação que você se encontra, entende? Por mais que seja ruim para ti, você meio que se acostumou. Mas se você não permitir de Deus mexer, você sempre vai viver essa mesma rotina, esse mesmo ciclo. Então você precisa deixar Deus tratar,
a ferida que está aberta, o trauma que está localizado em algum lugar dentro de você. Você precisa permitir de Deus tirar com a raiz, se submeter na autoridade dele e ao controle dele, e obedecendo a ele tudo que ele mandar você fazer, por mais que você não entenda, você precisa obedecer, para você viver os planos do Senhor, os milagres e as promessas. Então a obediência, ok, é a chave para abrir a porta da promessa. Então, nesse período que você está de processo de cura e libertação com o Senhor, se permita ser tratado na profundidade. Então você precisa fazer a sua parte, que é permitir de Deus mexer em você e ao mesmo tempo você procurar Ele em profundidade na sua raiz, para quanto mais fundo você mergulhar, mais aberto para o Senhor você vai estar. Entende? Então existe uma troca aqui. Você procura Deus na sua intimidade, ok? Quanto mais você se doar para o Senhor, maior abertura você está dando para Ele para tratar. Quando Deus te tratar 100%, a sua casa vai estar limpa. Ou seja, vai ter havido cura, não vai ter mais machucado, não vai ter mais ferida, e vai ter havido libertação. Consequentemente, a presença de Deus vai habitar em você e vocês se tornarão um. Entende? Então, todo o teu processo de cura e libertação é para Deus habitar em você, fazer morada em você, e você vir viver as promessas do Senhor para sua vida. Entende? Então, se submeta à autoridade de Deus para você viver os planos de Deus. Tá bom? E uma coisa que a gente também precisa tirar desse texto aqui na palavra está falando, a obediência, você ganha o amor de Deus, consequentemente você vive a promessa. Então, quanto mais você se submeter ao Senhor, mais amor por Deus você vai ter, mais presença de Deus você vai ter. A consequência disso tudo é você viver os planos do Senhor para a sua vida. Então, só depende de você, da abertura para Deus, trabalhar no seu coração, se deixar ser limpo, moldado por Ele, para você viver os planos do Senhor. Isso aqui que eu estou falando para você, o Espírito Santo está enfatizando aqui dentro de mim para poder falar. Não existe tempo determinado. Vai depender da sua entrega. Quanto mais você se entregar, mais rápido Deus faz. Entende? Então pode se demorar 1 ano, pode se demorar 6 meses, pode se demorar 1 dia, 24 horas, pode se demorar 10 anos. Só depende do seu posicionamento de fé e obediência, submetendo a autoridade de Deus. É você liberando acesso, é você obedecendo, é você se submetendo, é Ele trabalhando, é Ele limpando, é Ele tirando, é Ele curando, é Ele te libertando e te entregando a promessa na tua mão. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.